Olá minha gente, eu sou Bonifácio Coladino, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Pessoal, vamos a mais um psicotécnico para a prova do Detran. Você está pronto para garantir sua CNH? O psicotécnico do Detran não mede inteligência geral. Ele mede a capacidade de atenção concentrada e reconhecimento rápido de padrões. Revise os padrões de inversão, combinação e simetria na noite anterior à prova. Seu cérebro já estará no exame condicionado para buscar a resposta certa. Isso aqui, pessoal, é baseado no conteúdo da prova do Detran, do CNH do Brasil e psicotécnicos. Continue praticando os padrões visuais e vá com confiança. Aqui temos um checklist de ouro para qualquer questão. Veja aqui os passos, pessoal. Ficar de olho. Primeiro passo. Identifica a família da forma. A resposta será da mesma família geométrica, triângulos, círculos. Ou há uma regra de transição de forma. Aqui, pessoal, no segundo passo. Isole a regra da cor. Acompanhe apenas o que acontece com as cores preto, branco, cinza. Essa regra costuma eliminar 50% das alternativas instantaneamente. Aqui no terceiro passo, verifique o ponto cardeal. Se a figura tem pontas ou recortes, onde elas apontam? Esquerda, direita, cima, baixo ou para dentro? E aqui no quarto passo, cuidado com a cópia burra. Muitas alternativas incorretas são idênticas à figura da pergunta. O exame testa se você nota a mudança, não a repetição, exceto em lógicas óbvias de espelho duplo. Aqui nessa questão, pessoal, qual figura substitui a interrogação? Veja que tem esta figura aqui, a metade de um círculo preto, e aqui continua a mesma figura, pessoal. E aqui, pessoal, abaixo, temos a figura também de um círculo, só que a cor aqui é cinza. E aqui vai ser qual figura? E parabéns, pessoal, quem marcou a letra B. Esta figura aqui, meia lua cinza, pontos para dentro. Então, pessoal, é da mesma forma que está aqui, ela vai também estar aqui. Veja a lógica, aqui estava nesta posição e aqui também ficou na mesma posição. Então a lógica é essa, pessoal. É o espelhamento de atributos. Se as meias luas superiores são pretas e iguais, as inferiores devem ser iguais entre si. A figura inferior à esquerda é cinza, com as pontas para dentro. Logo, a interrogação também será cinza, com as pontas para dentro. Letra B. Então, pessoal, aqui elimina aqui essas alternativas vermelhas. Cuidado aqui e cuidado nesta pegadinha da letra D. Aqui está tendo uma meia lua, mas veja que aqui é preto. A cor tem que ser cinza. Aqui, pessoal, identifique a transformação da figura. Veja aqui temos um quadrado cinza e um quadrado menor dentro do quadrado maior, branco. E aqui, pessoal, foi formado um retângulo preto separado de um branco. E aqui, pessoal, aqui temos um triângulo. E um triângulo branco dentro do triângulo cinza. E aqui a interrogação vai ser qual? Veja a lógica, pessoal. E parabéns quem marcou a letra B. Triângulo separado, cinza vira branco. E branco vira preto. Então, pessoal, é só seguir a lógica que dá de cima. Se aqui era branco, virou preto. Aqui também
vai seguir também a mesma lógica. E o triângulo, aqui no caso, vai virar preto separado, como aqui também estava separado, e branco. Triângulo separado vira cinza branco. Branco vira preto. Isso aqui é a lógica da regra da fragmentação e inversão de cor. A figura se separa no meio, seguindo o raciocínio do quadrado. O branco interno vira preto e o cinza externo vira branco. Complete a linha de encontro. Veja, pessoal, tem essa figura aqui de um martelo branco e aqui um martelo branco do outro lado. Aqui tem um martelo preto. E aqui, pessoal, vai ser que figura aqui? E a figura correta é a da letra C. Martelo preto com cabo apontado para o centro. Ele vai ficar nessa posição aqui. O cabo vai ficar aqui e o martelo fica nesta posição aqui. Seguindo, pessoal, o raciocínio daqui, ó. Aqui o martelo branco está nesta posição. E aqui o martelo branco ficou nesta posição. Os cabos ficam se encontrando aqui, ó. No mesmo caso aqui também, nessa interrogação. E a lógica é a cores de linha e encontro de eixos. A primeira linha tem figuras brancas cujos cabos se encontram no meio. A segunda linha começa com uma figura preta, logo a figura faltante deve ser preta com o cabo voltado para dentro, criando o encontro espelhado. Aqui a regra da igualdade lateral. Aqui temos um quadrado branco, continua um quadrado branco. Aqui temos um mais, uma cruz cinza. E aqui, pessoal, essa é fácil, pessoal. Se aqui era branco e aqui ficou branco, não mudou a figura, aqui também não vai mudar. Vai ser uma figura cinza. Uma figura de uma cruz cinza, que é justamente a letra D. Cruz cinza idêntica. E a lógica é a replicação direta. Não complique. Se a linha superior apresenta dois quadrados brancos absolutamente idênticos entre si, a linha inferior deve seguir o mesmo raciocínio. A interrogação deve ser uma cópia exata da figura ao lado. Aqui, pessoal, qual a forma e cor preenche o vazio? É a pergunta. Já aqui temos, nesta linha, temos um triângulo, aqui temos um círculo preto e aqui temos esta figura ortogonal, cinza. Aqui temos um triângulo preto, aqui temos um círculo cinza e aqui temos a figura ortogonal branca. Aqui temos um triângulo cinza, aqui temos a interrogação. Qual a figura vai ficar aqui, pessoal? Veja que aqui tem já um preto aqui ortogonal. Observe a lógica. E acertou quem marcou a letra C, círculo branco. Veja, pessoal. O que está faltando aqui embaixo é o círculo. Porque já tem o triângulo, já tem a figura ortogonal aqui. E 8 lados. Então o que está faltando aqui é o círculo. E a cor, pessoal? A cor do círculo vai ser branca, porque é que está faltando aqui. Já temos cinza e já temos preto. Então vai ser círculo branco. A lógica, correspondência múltipla. Analisando as colunas, as formas se repetem na vertical. Triângulo, círculos e octógonos. Na horizontal, cada linha deve conter exatamente uma cor de cada, branco, preto e cinza. A coluna do meio exige um círculo. E a linha de baixo já possui cinza e preto. Então, a forma que encaixa perfeitamente na lacuna é o círculo branco. Aqui nessa questão, pessoal, o que acontece com a escala? Aqui temos um círculo branco. E aqui temos um círculo menor, branco. Aqui era grande, ficou pequeno. Aqui temos um quadrado.
quadrado está aqui, grande. E aqui, pessoal? Aqui, pessoal, vai ser o quadrado cinza, da mesma cor, pessoal. Veja aqui. Parabéns que marcou a letra E. Quadrado pequeno com a mesma cor correspondente. E a lógica? Redução de escala e manutenção de cor. A linha superior pega uma figura grande e a transforma em uma linha versão menor, da mesma forma geométrica. O quadrado grande deve se transformar em um quadrado pequeno, rigorosamente mantendo o seu esquema de preenchimento original, a cor. Aqui, pessoal, cor interna versus cor externa. Aqui temos um triângulo cinza, dentro tem um triângulo branco. Aqui mudou, pessoal, ficou ao contrário. O triângulo grande ficou branco e o triângulo de dentro, pequeno, ficou cinza. Aqui temos um círculo grande, branco, e dentro tem um círculo pequeno, cinza. E aqui vai acontecer o que, pessoal? Veja o raciocínio aqui, pessoal. Então, vai se transformar nessa figura aqui, pessoal. A letra E. O círculo cinza com círculo branco dentro. No caso aqui, pessoal, essa parte aqui, que está branco, vira cinza. E aqui a parte que está cinza, vira branco. Que a lógica é inversão no alinhamento. A figura herda a inversão de cores da etapa anterior. Se a figura base, a terceira figura, possui a cor externa branca e a interna cinza, a próxima etapa exige que o ciclo exterior adote a cor cinza, deixando a forma menor em branco. Vamos à próxima questão. Aqui, pessoal, junte as peças correspondentes. Aqui temos aqui esta figura, que é um losango, mais uma figura de um trapézio. E aqui dentro temos um triângulozinho preto. E aqui também tem um triângulozinho preto. E aqui, pessoal, qual a figura? Está falando que é uma soma. E acertou quem marcou a letra B. A figura unida do trapézio e triângulo losango na posição exata. Então, forma essa figura aqui, pessoal. E a lógica é montagem por encaixe. O triângulo do losango está alinhado na mesma posição de entrada do trapézio, juntando as duas metades exatamente na posição dos seus eixos. Formamos a figura fundida da alternativa B. Então, parabéns que acertou e marcou a letra B. E vamos à próxima questão. Aqui, pessoal, completando a fração e acertando a direção. Aqui temos uma figura de meia-lua preta e aqui só tem um quarto, pessoal, da figura. Aqui tem a metade e aqui só tem um quarto. E aqui, pessoal, embaixo tem um quarto da figura. E aqui vai acontecer o que, pessoal? Parabéns quem acertou e marcou a letra A. Figura completa apontando para cima. Então vai ficar nesta figura aqui, pessoal. Meia-lua completa. Se aqui estava completa, ficou essa pequena vai ficar a completa aqui, pessoal. E a lógica é proporção inversa. A sequência vai de uma figura completa para um quarto. A próxima linha parte de um quarto, que é essa aqui de um quarto, a figura completa, como a resposta. Como a figura base da segunda linha está contrário, apontando a primeira linha, a resposta certa tem que ser a figura completa invertida, de volta, ou seja, apontando para cima. E aí, pessoal, vamos mergulhar de cabeça nessa análise.
Hoje a gente vai desvendar um daqueles mistérios que costumam dar um verdadeiro frio na barriga em quem presta concurso público ou encara os exames do Detran. Sabe qual é? Aquele famoso teste psicotécnico de raciocínio lógico com sequências de figuras. Pois é, com esse nosso fundo azul e vermelho bem chamativo para manter todo mundo alerta, o nosso objetivo aqui não é só entregar a resposta de bandeja não. A ideia é revelar a engrenagem oculta por trás do teste. É entender como a nossa mente precisa processar esses dados sob pressão. Então preparem-se porque temos um enigma visual simplesmente fascinante pela frente. Vamos decodificar tudo isso de forma cirúrgica. Bom, olha só para a estrutura desse problema que temos na tela. À nossa esquerda a gente tem uma matriz, uma grade no formato 3x3. São 3 linhas e 3 colunas. 8 dessas figuras já estão ali, preenchidas, mas bem no canto inferior direito repousa aquele temido ponto de interrogação, a peça que falta. E à direita, a gente vê as 4 alternativas clássicas, A, B, C e D. O grande desafio aqui é encontrar o elo, sabe? Aquela lógica invisível que conecta essas formas geométricas todas, para então aplicar essa mesma regra e revelar a 9ª figura. A resposta literalmente está escondida nessa disposição exata das linhas e colunas. Parte 1. Decifrando a primeira linha. Identificando o padrão visual. Olha, a melhor estratégia para resolver qualquer quebra-cabeça complexo é quebrar ele em pedaços menores. Então, a nossa atenção agora tem que ir inteiramente para a primeira linha dessa matriz. É exatamente aí que o criador do teste escondeu as pistas fundamentais para a gente. A gente tem que vestir o chapéu de detetive observando cada traço, cada forminha e comparando a primeira figura com a segunda. E quando a gente faz isso, o padrão começa a pular na nossa cara. Vamos analisar semelhanças e as diferenças. Pensa comigo. Na primeira e na segunda figura dessa linha, tem um retângulo externo perfeitamente igual, certo? E o que acontece na terceira figura? O retângulo externo continua lá, firme e forte. O mesmo vale para uma figura oval menorzinha no centro e um pequeno traço horizontal. Como os dois aparecem nas duas primeiras figuras, eles batem ponto na terceira também. Mas e as diferenças? A primeira figura tem uma espécie de losango lá no topo, enquanto a segunda tem um triângulo no mesmo lugar. O resultado na terceira figura? Esse espaço fica completamente vazio. Nada. A mesma coisa acontece com um retângulo todo pintado de preto na primeira e um círculo preto na segunda. Por serem diferentes, não sobra absolutamente nada na terceira figura. Então, o grande pulo do gato é que a gente acabou de descobrir a lei de formação do teste. Vamos chamar isso de a regra de ouro. E é uma lógica implacável, gente. Tudo aquilo que é comum, que é igualzinho entre a primeira e a segunda figura de uma linha, vai permanecer na terceira. Agora, tudo aquilo que for diferente simplesmente desaparece, evapora, deixando o espaço em branco. Resumindo, tá na mesma posição e é igual? Fica. Tá na mesma posição, mas é diferente? É apagado na hora. E o material nos mostra que se a gente testar essa mesma regra na segunda linha da matriz, ela se confirma totalmente. A lógica faz todo sentido. Parte 2. Aplicando na terceira linha. Construindo a resposta. Começa a nossa regra de ouro debaixo do braço, o foco agora muda para a terceira e última linha da matriz. É aqui que a gente pega a teoria e joga na prática. E prestem atenção, o nosso objetivo não é só ficar caçando a resposta certa nas alternativas. A meta é construir a figura correta mentalmente, traço por traço. Vamos aplicar a lógica passo a passo juntos. Primeiro, as bases. Tanto a primeira quanto a segunda figura têm um retângulo grande externo e um pentágono de 5 lados lá no meio. Como eles são iguais, o nosso gabarito com certeza absoluta vai ter esse retângulo e esse pentágono. Agora, bora para os detalhes. Lá no topo, a primeira figura tem um triângulo e a segunda tem uma espécie de estrela. São diferentes, né? Então, pelo rigor da nossa regra, o topo da terceira figura tem que ficar zerado, em branco. Depois a gente analisa um traço diagonal bem específico. Ele está na exata mesma posição nas duas primeiras figuras. O que isso significa? Ele tem que estar na figura final, sem erro. Qualquer outro traço que aparece em só uma das figuras originais, a gente já descarta sem dó. E isso mostra de um jeito muito bacana o poder da nossa dedução lógica. Porque quando a gente compara a figura que construímos na nossa cabeça com aquelas 4 opções ali da direita, as alternativas erradas começam a cair uma por uma. As alternativas A, B e D, por exemplo, a gente já pode descartar de cara. Olha só na tela os comentários em vermelho e amarelo apontando os erros delas. Elas têm formas extras que não deveria estar ali, ou falta algo super importante, tipo aquela linha diagonal que a gente viu que tinha que ficar. O rigor da nossa regra de ouro não perdoa meio termo. Faltou um traço ou tem traço sobrando, a alternativa está fatalmente incorreta. Simples assim. O que nos leva, finalmente, ao momento da vitória. Ali, destacado num verde bem vibrante, o item C, o famoso C de casa, que a gente escuta tanto pelos cursinhos afora. Essa alternativa bate milimetricamente com o modelo mental que a gente acabou de montar juntos. Ela manteve o retângulo,
manteve o pentágono central, segurou aquele traço diagonal essencial e, principalmente, respeitou os espaços em branco onde as figuras anteriores eram diferentes. É ou não é a vitória do raciocínio estruturado em cima do puro chute? Parte 3. Cuidado com as pegadinhas. As armadilhas das bancas examinadoras. Bom, a nossa análise não ficaria completa sem um aviso super importante. As bancas examinadoras sabem, e muito bem, que o cansaço afeta a nossa visão. Lembra daquela opção D que a gente descartou? Pois é, ela trazia uma pegadinha bem maldosa. Ela tinha um traço minúsculo a mais, uma linhazinha adicionada que não existia na nossa lei de formação. É, literalmente, uma armadilha feita sob medida para pegar quem dá aquela relaxada na atenção no último segundo. E pra gente encerrar, eu deixo uma provocação para pensarmos. Será que o olho nu consegue mesmo distinguir a diferença entre uma dedução lógica perfeita e uma armadilha visual dessas, principalmente sobre pressão? Olha, o olho sozinho pode até falhar, mas o método não. Quando a gente entende a regra do jogo como a regra de ouro que dissecamos hoje, as ilusões visuais perdem totalmente a força. O rigor do método e a análise com calma sempre vão vencer a confusão. O exame psicotécnico para tirar a carteira de motorista muitas vezes causa aquele calafrio na espinha, não é? Muita gente transforma essa etapa num verdadeiro bicho-papão, achando que é um obstáculo simplesmente impossível de passar. Mas olha, o objetivo da nossa análise de hoje é justamente acender a luz e desvendar cada pedacinho desse processo. Em vez de temer a prova, a ideia aqui é transformar toda essa ansiedade em preparo real. Afinal, a gente precisa entender que esse é só um teste direto de atenção e equilíbrio emocional, feito puramente para garantir a segurança de todos os futuros motoristas no trânsito. O nosso roteiro hoje é super direto. Primeiro, desmistificando o exame. Segundo, dicas de ouro para aprovação. Terceiro, uma prática com 10 questões comentadas. E quarto, o fator decisivo. Ponto 1. Desmistificando o exame. O que é de verdade? Existe um boato gigante por aí de que a avaliação é feita para reprovar as pessoas de propósito ou que ela mede puramente o nível de inteligência. Mas, gente, o ponto crucial é, isso não é uma prova de QI e não tem ninguém ali querendo criar pegadinhas. O objetivo é só verificar se quem vai dirigir tem as condições psicológicas básicas para enfrentar o trânsito com segurança. E como isso acontece? A avaliação se apoia nesses 4 pilares essenciais. Dá para imaginar esses pilares como os 4 pneus de um carro. Todos eles precisam estar muito bem calibrados. A atenção concentrada foca no semáforo ali na frente, enquanto a atenção difusa capta o pedestre lá na calçada. O raciocínio e a memória processam as placas, e a avaliação de personalidade garante que não vai haver reações impulsivas ou agressivas no trânsito. Ponto 2. Dicas de ouro para aprovação. Estratégias pré-teste. Sabendo o que está em jogo, é super importante focar em 4 estratégias que valem ouro. Afinal, onde é que futuros motoristas super bem intencionados acabam escorregando? Muitas reprovações acontecem por deslizes mínimos que não têm absolutamente nada a ver com a capacidade de quem está fazendo o exame. São pequenos descuidos físicos ou comportamentais. Primeiro, a regra do sono é inegociável. Fazer o exame com fadiga destrói a atenção. Segundo, naqueles famosos testes de desenho, respeitar as margens da folha mostra um senso de organização incrível. Outro detalhe vital nesses traços é evitar aquele pequeno ganchinho no final da linha, sabe? Ele costuma ser interpretado como sinal de impulsividade. Terceiro, sinceridade absoluta nos questionários. O sistema cruza as respostas e pega contradições rapidinho de quem tenta parecer perfeito. E por último, muito cuidado com a garrafa de café. O excesso dá tremores das mãos e dispara a ansiedade. Ponto 3. Prática. 10 questões comentadas. Simulação de sequência lógica. Entender as regras é só metade do caminho. A outra metade é treinar o cérebro para reconhecer os padrões. Chegou a hora da verdade com 10 questões reais que exigem pura dedução visual. O grande segredo aqui é bater o olho na primeira linha, sacar a regra do jogo e aplicar na linha de baixo. Analisando a primeira questão com as alternativas A, B, C e D, a lógica da primeira linha mostra um círculo branco que desce para a posição de baixo. Aplicando isso na figura de baixo, o pequeno losango central e os pontos pretos também precisam descer. As opções marcadas em vermelho estão eliminadas porque as peças estão no lugar errado ou simplesmente sumiram. A alternativa C crava o padrão exato e por isso ganha o status verde de correta. Avançando para a próxima, na parte de cima, um triângulo solto passa a ficar dentro de um círculo. Logo, na parte de baixo, a gente tem um quadrado solto. Qual é a regra, então? Ora, ele tem que ir parar dentro de um círculo. Não tem mistério nenhum. Com os status vermelhos eliminando as formas erradas, a alternativa A ganha o sinal verde porque é a única que coloca a forma interna correta, que é o quadrado, dentro da forma externa correta, que é o círculo. Agora as coisas começam a ficar mais interessantes. Na progressão de cima, a figura perdeu um pedaço e sobrou só uma meia-lua. Ao mesmo tempo, do lado apareceu um traço horizontal.
Aplicando isso embaixo, a figura deve ser apenas a meia-lua da direita, mas com um traço horizontal novo adicionado ali na base. Analisando as marcações vermelhas que falham na direção ou nas formas extras, a única que respeita essa regra perfeitamente e leva o status verde é a alternativa E. É muito bacana notar como a atenção aos detalhes faz toda a diferença. Na sequência modelo, o círculo da direita aparece com um pedaço faltando, e do nada um ponto preto surge na parte superior esquerda. Quando a gente vai para a sequência de baixo, o retângulo completo tem que aparecer com partes faltando e ganhar aquele mesmo pontinho preto em cima à esquerda. As opções em vermelho erram a posição ou esquecem o ponto, mas a alternativa D leva o verde mostrando exatamente o formato incompleto com o novo pontinho milimetricamente no lugar certo. Neste próximo desafio, há múltiplas ações acontecendo de uma vez só. O quadrado de cima manteve o contorno, perdeu uma das linhas de dentro e ganhou 2 pontos pretos novos. Então, na figura de baixo, o losango deve manter o seu contorno, perder uma linha interna, deixando só a vertical e obrigatoriamente ganhar 2 pontos pretos. É um quebra-cabeça clássico. Deixando as vermelhas para trás, a alternativa A segue à risca esse comando e conquista a marcação verde. Seguindo em frente, é crucial observar o comportamento das linhas e dos pontos. Na base, o quadrado perdeu os pontos de cima e de baixo, e eles passaram a ficar na horizontal. Simultaneamente, num hexágono mais complexo, as linhas que formavam o X sumiram, deixando apenas uma cruz central. Juntando essas duas lógicas, a gente busca um hexágono só com a cruz e com os pontos pretos alinhados horizontalmente. As marcações vermelhas mostram quem tentou enganar a gente, mas a alternativa D atende perfeitamente os requisitos e fica com o verde. Aqui a avaliação mede a velocidade da dedução. Percebe-se que a primeira figura era branca e mudou para uma cor escura. Só isso já permite eliminar as alternativas C e D num piscar de olhos com o status vermelho, porque elas continuam brancas. Sobram A e B. A figura base tinha uma linha interna inclinada na diagonal. Como a alternativa A tem uma linha completamente reta, ela também ganha o vermelho. A vencedora inquestionável em verde é a alternativa B, que além de mudar de cor, manteve a inclinação certinha. Chegando num teste super legal de visualização abstrata. A figura original age como se uma lâmina imaginária tivesse cortado o contorno externo, revelando apenas o molde ali de dentro. Se essa mesma lâmina imaginária cortar as laterais da figura de baixo, o molde interior que sobra forma um desenho muito específico, simplesmente uma letra C. É fascinante ver como a nossa percepção visual preenche essas lacunas. Dispensando as opções fechadas ou viradas para o lado errado em vermelho, a alternativa C leva o verde. Quase fechando o nosso simulado, o padrão aqui não podia ser mais claro, mas exige atenção para não trocar a ordem das coisas. A primeira figura, que parece um pirulito grande branco, ficou pequena e preta. 2 mudanças básicas, tamanho e cor. Embaixo, o quadrado grande branco precisa seguir a mesmíssima transformação. Ele não pode mudar de forma geométrica, apenas encolher e escurecer. As opções em vermelho caem nessa pegadinha de manter o tamanho ou a cor. A alternativa A entrega exatamente o quadrado reduzido e preto, garantindo o status verde. E para fechar essa nossa maratona com chave de ouro, o foco recai sobre as extremidades da imagem. A regra do exemplo de cima é de pura expansão. As linhas internas cresceram e esticaram direto até as pontas do quadrado. Na figura de baixo, a gente tem um X dentro de um círculo. Esse X precisa ser puxado, prolongando as hastes até a base da figura exterior. Linhas curtas ou sem círculo levam vermelho. A alternativa C é a grande campeã em verde, porque prolonga o traço com maestria sem esquecer os círculos originais. Ponto 4. O fator decisivo. Mentalidade acima de memorização. Passando por toda essa lógica mecânica do exame, fica muito evidente que saber resolver todos esses quebra-cabeças não vale de muita coisa se a estabilidade emocional sumir na hora H. Existe um fator decisivo que amarra tudo isso que a gente acabou de ver e que vai determinar a aprovação: a mentalidade. Tem uma frase no nosso material que resume perfeitamente o preparo. Não adianta tentar decorar nada. O grande segredo é primeiro entender o que o teste avalia, respirar fundo e manter a calma. A lógica é o idioma oficial do exame, claro, mas a tranquilidade é a chave para falar esse idioma fluentemente. Quando a respiração acalma, o raciocínio dedutivo simplesmente aflora de forma natural. No fim das contas, a avaliação psicotécnica atesta justamente quem está no controle de verdade da situação. E fica a nossa provocação final. Quando a porta da sala de testes fechar e a folha for colocada lá na mesa, quem é que vai assumir o volante? A ansiedade que trava a visão ou a lógica clara e preparada que flui naturalmente? O domínio do exame já começou. Pessoal, sejam todos bem-vindos ao simulado Detran Teórica e Psicotécnico. Torne-se membro do canal e tenha acesso a benefícios exclusivos. São PDFs inéditos com questões da teórica e do psicotécnico. São conteúdos antecipados, vídeos e shorts.
Clica no botão Seja Membro e garanta sua aprovação. Obrigado pelo apoio e vamos conquistar a sua CNH juntos.